Dólar abaixo de R$ 5. Você sabe o que está acontecendo com o dólar? E por que o real vem se valorizando tanto nesses últimos tempos? Eu vou contar para você uma história rápida, resumindo basicamente o que está acontecendo com o dólar. E para isso você precisa entender o que significa o petrodólar. Nada mais é do que a moeda lastreada em dólar. Se qualquer país quiser fazer negociação de petróleo, ele vai ter que comprar, obviamente, em dólar. Isso se chama petrodólar, é quando o petróleo é lastreado na moeda americana. E para você obter essa moeda, você tem algumas alternativas. Uma delas é você exportar para os Estados Unidos, fazendo as negociações na moeda local, consequentemente trazendo essas moedas para o país de origem. No caso, o Brasil. O Brasil ele exporta para os Estados Unidos e os Estados Unidos paga em dólar. Isso entra para o nosso país. Um segundo ponto que fortalece bastante em relação à moeda é que os Estados Unidos têm um poder de compra, porque todo mundo precisa de dólar. Hoje, se os países estão necessitando do petróleo, os Estados Unidos têm a barganha de conseguir negociar melhores preços justamente porque eles sabem que todos os países precisam de dólar para comprar o petróleo. Uma segunda alternativa é você comprar dólar a mercado, ir no mercado, conseguir trazer essa moeda e com essa moeda você fazer as negociações da compra do produto que está lastreado em dólar. E agora eu quero um pouco mais a fundo para você tentar entender como funciona a engrenagem desse sistema e por que essa moeda está sendo desvalorizada a cada dia, considerando que é a moeda mais utilizada para fazer as negociações em toda parte do mundo para qualquer país. Lá atrás, quando os Estados Unidos garantiu a segurança para a família da Arábia Saudita, foi com uma condição. A condição era que esse petróleo ele fosse negociado no dólar. E, consequentemente, os Estados Unidos iria trazer segurança e garantir todos os direitos de proteção para a família da Arábia Saudita, que eles eram muito fortes na distribuição desse óleo. E uma das estratégias utilizadas pelos americanos era justamente essa. Era garantir segurança para outros países, principalmente aqueles que estavam estrategicamente localizados em determinadas regiões, focando a longo prazo nessa logística de transporte, tanto do óleo quanto de outros produtos, e também em pontos estratégicos para montar suas bases militares, para garantir segurança aos países na qual eles estavam naquela região, e também estrategicamente trazendo mais segurança para os americanos. Porque se a base estava alocada num lugar onde era fácil você defender um território, por exemplo, no Estreito de Hormuz, uma base ali próximo traria uma segurança justamente de transporte para esse produto, não só como óleo, como outras matérias-primas também, como gás, enfim. Então, em resumo, é isso. Os Estados Unidos sempre utilizou do óleo para conseguir parceiros comerciais e proteger a própria moeda. Só que para manter essa estrutura toda, o custo operacional militar dos Estados Unidos ele é muito alto. Não só isso, para você manter uma máquina americana, você precisa imprimir moeda. Mas só que eles tinham uma vantagem. Como eles eram a moeda mais negociada no mundo inteiro, a parte inflacionária ela era diluída para vários países, porque os países eles estavam utilizando dessa moeda para negociações também, que acabou resultando numa dívida de aproximadamente 38 trilhões. Eu anotei uns dados aqui, que a dívida americana ela aumenta aproximadamente por ano de 2 a 3 trilhões por ano, tá? Isso significa de 7 a 8 bilhões por dia. Além dessa dívida que ela está se tornando impagável em relação ao PIB, existem alguns outros poréns também que fazem com que essa confiança na moeda ela acaba se perdendo. Por exemplo, em 2022, os Estados Unidos eles proibiram as transações do Banco Central da Rússia e congelou os ativos dos russos que estavam mantidos nas instituições financeiras americanas, cerca de 5 bilhões. Isso aí foi um dos motivos que também fez outros países perderem um pouco de confiança na moeda americana e na gestão que os americanos tinham de trazer segurança para todo o sistema de capital. Em resumo, esse é um dos motivos que a moeda vem perdendo valor ao longo do tempo, que é a falta de credibilidade e seguranças que eles garantiam ter pela própria moeda e também essa tentativa de outros países tirarem o lastro da negociação do óleo para o dólar. É o que já vem acontecendo e, por sinal, vem dando muito certo. O Irã, a prova viva disso,
que ele vem se mantendo ultimamente, fazendo as negociações desse petróleo com a China em yuan, e isso provou também para o resto do mundo que os países não precisam mais ficar comprando dívida americana e utilizando o dólar para fazer essas negociações, principalmente do petróleo, que é um dos ativos, uma das commodities que mais impactam diretamente na parte econômica de vários países, que sempre foi também uma moeda de proteção quando qualquer crise financeira acontecesse. Isso não significa que o dólar vai perder completamente o seu valor, mas significa que abriu brechas para que o petróleo seja negociado em outras moedas e os países não precisam ficar completamente reféns do dólar americano.